Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça em nosso coração e permaneça em nós. Vamos serenando a nossa mente, o nosso coração, para estar aqui agora em mente e coração. Esse momento é nosso. Quem ganha somos nós, que podemos estar envolvidos no amor de Jesus, nessa casa bendita, que abriu as portas logo cedo para nos receber. Vamos aproveitar juntos deste amor, desta compreensão, para voltarmos para a vida fortalecidos. Vamos iniciar amanhã falando do silêncio. Quando falamos do silêncio, parece que somos pessoas mal-humoradas, né? Que está pedindo para o outro ficar quieto, não pode fazer nada, não posso fazer nada. Não é isso. O que acontece é que quando a gente chega na casa espírita, a gente acaba não aproveitando a oportunidade, justamente porque não conseguimos ficar quieta, não conseguimos ficar em equilíbrio. Nós temos o dia inteiro para conversar, para brincar, para falar, então a gente tem que aproveitar esses minutos, são poucos minutos. Às vezes a gente se queixa e diz assim: eu perdi fulano desencarnou, queria tanto um abraço, que essa pessoa me abraçasse, né? Sinto tanta falta. Aí quando tem essa oportunidade, o fulano está ali, ó, do lado, querendo dar aquele abraço na pessoa, e a pessoa está lá, nem percebeu o abraço, nem percebeu a oportunidade que aquele espírito querido, que você está morrendo de saudade, estava do seu lado, mas você estava falando, nem percebeu. Ou então a gente fica quietinho, mas dentro da mente da gente está assim: essa pessoa podia parar de falar? Eu não consigo pensar. Essa cadeira está arrastando. Nós temos que ter a compreensão que nós estamos num lugar coletivo e nós precisamos usar de toda a sensibilidade possível, conosco e com o nosso semelhante. Muitas vezes o silêncio não é só aquele da gente estar conversando com o outro, mas é aquela gritaria que está dentro da mente da gente e não nos permite aproveitar daqueles minutos que você pode sentir Deus em você, que você pode sentir o amor de Jesus te envolvendo. A espiritualidade e o amor, a tranquilidade, a paz de espírito. Assim nós vamos libertando todas as nossas amarras, nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas angústias, e a gente sai mais fortalecido para a vida. A gente volta para casa melhor. Célia, mas isso não me incomoda, eu consigo. Mas e o seu semelhante que está sentado na cadeira do lado? Nós não sabemos a tragédia que esse irmão nosso está passando, a dificuldade que ele está enfrentando, o que ele veio buscar nessa casa. Às vezes ele veio buscar um conselho, e o conselho não vem da outra pessoa, vem do nosso íntimo, mas para a gente ouvir esse conselho, nós temos que fazer silêncio, o silêncio da boquinha e o silêncio do pensamento. Naquele momento, realmente entrar no seu íntimo, para compreender os sinais. E hoje a gente começa falando nesse sábado sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção contra o suicídio. O suicídio está virando uma epidemia e nós precisamos da prevenção, perceber os sinais que estão à nossa volta. Eu estou desesperançado, eu estou passando por um problema e eu acredito que não tenho solução, eu preciso de ajuda. Mas eu tenho que ser humilde para buscar essa ajuda. Hoje, na Casa Espírita, nós temos o atendimento fraterno, sempre houve esse acolhimento para o irmão que precisa de um apoio, precisa se desabafar, passar o seu problema, contar o seu problema sem julgamento. Aqui vai existir uma pessoa pronta para ouvir. Tem o CVV, que é 188. São pessoas treinadas que estão 24 horas prontas para ouvir o outro, o desabafo do outro. O que parece impossível para nós, tem solução. Tem a ajuda de uma outra pessoa que vai ouvir, e quem sabe, quando você falar, colocar para fora, você vai ouvir o seu problema e você vai perceber que ele não é tão grave assim. Se você prestar atenção dentro da sua casa, com os seus filhos, deixar o celular de lado, olhar para aquela criança que está precisando que alguém pegue um livro e leia para ela,
a atenção, a educação, o cuidado. Essa criança precisa se sentir amada, ela precisa sentir que ela pertence àquele ambiente, que ela pertence àquela família. O adolescente que está passando por transformações, que se acha feio, que se acha incompreendido, que na escola é chamado de gordo, que é chamado de magro, que é chamado de quatro olhos, que não tem a segurança dentro de si, precisa do nosso apoio. Ele está fechado lá dentro do quarto e você está preocupado com o seu celular e nem foi lá olhar o que está acontecendo com ele. Não chamou ele para sentar na mesa, o olho no olho, a atenção, olha, eu te amo, qualquer problema que você tenha, confie em mim, eu estou aqui para te ouvir, eu vou te ajudar, nós juntos vamos encontrar a solução. O adulto, a esposa que está sozinha, se sentindo solitária, o marido que passa por problemas fora de casa, o idoso que se encontra desamparado, está sozinho em casa ou mesmo em família, se sente sozinho, porque ele acaba se tornando uma peça lá encostado dentro de casa. Ele já não se sente bonito, já não se sente útil, nem sempre tem a saúde e a disposição, e ele acaba se sentindo inconveniente, se sentindo obsoleto. Ele começa a se sentir que ele não pertence a ninguém, ele não pertence mais a esse mundo. A nossa família deixou de ter o principal fator, o amor, a união, as diretrizes da religião. Todas as religiões merecem o nosso respeito. Todas as religiões em torno do nosso Mestre Jesus fala sobre as leis de Deus, sobre evangelizar, a compreensão da sua família para viver em harmonia, viver dentro das leis de Deus. Aquele que tem Deus dentro do coração, ele vai saber que ele tem a sustentação necessária para passar por qualquer provação. Mas nós precisamos nos unir e ajudar um ao outro, ajudar o nosso amigo, ajudar o nosso conhecido, o nosso vizinho que a gente vê entristecido. Uma boa palavra, seja luz na vida do outro. Procure iluminar a vida do outro com uma boa palavra, um abraço, um aperto de mão, um sorriso. Estar disposto para que nós possamos vencer essa dificuldade momentânea que estamos passando. Que nós possamos voltar para as nossas casas e refletir o que eu posso fazer de bom para a minha família, para o meu filho, para o meu pai, para o meu avô. Vou ligar para o meu pai, que eu não falei com ele essa semana, vou ligar para a minha mãe, falar para ela que eu a amo, vou falar para o meu filho que se ele precisar de mim, ele pode contar comigo. Vamos nos ajudar, esse é o momento e essa é a mensagem da espiritualidade para o nosso sábado. E nós temos a tarefa do Evangelho segundo o Espiritismo para a lição de hoje, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta montanhas. E eu comecei na quarta-feira, e eu falei, todas as vezes que eu vier agora, eu vou trazer um livro para apresentar para vocês, para, quem sabe, plantar a semente da vontade de ler. Nós nos afastamos dos livros, e os livros, ele nos conforta, nos esclarece, né, nos ensina, é companhia, e é uma boa opção. E hoje eu trouxe o Renovando Atitudes, que é pelo Espírito Hamed. Quem escreveu foi Francisco do Espírito Santo Neto. Esse livro, ele já tem 350 mil exemplares vendidos. Ele fala sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre o Evangelho de Jesus, mas ele tira trechos do capítulo 1 até o final do Evangelho segundo o Espiritismo e faz a dissertação. Ele explica com palavras simples, palavras que a gente possa compreender melhor, as lições do Evangelho. E o que eu escuto constantemente, a dificuldade que as pessoas têm da compreensão do Evangelho. É muito difícil de entender. Então esse é um livro que ajuda aquele que tem dificuldade. Ele é simples, a leitura é fácil, é uma boa leitura, e aquele que tiver condições, né, de poder ler, até pela internet você baixa ele, mas quem tem condições de comprar, né, é uma boa aquisição.
renovando atitudes. Essa é a nossa indicação do sábado. Voltando à nossa lição, eu gostaria de ler o grão de mostarda. Jesus lhe respondeu: é por causa de vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela transportaria, e nada vos seria impossível. Está no capítulo 19, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé é um sentimento instintivo que nasce com o espírito, crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando o nosso crescimento pessoal. Essa condição inabalável na sabedoria celeste, que é própria inteligência providencial que rege tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário, ao longo das encarnações sucessivas, estruturaram-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. Muito bem, vamos traduzir. A fé é um sentimento que nasce com o ser humano. Nós já temos ela dentro do nosso coração. Alguns mais aperfeiçoado, outros menos, ainda está latejando lá dentro. Mas como se explicar a fé? As religiões explicam, está movido a fé na crença. Eu creio. A doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer e nos ensina com a proposta de que a fé é eu compreendo, não eu creio. Porque a crença, hoje eu creio, amanhã eu não creio. Mas quando eu sei que é certo, eu não mudo. E a doutrina dos Espíritos nos diz que a nossa fé tem que ser inabalável. Nossa fé em Deus tem que ser inabalável. Mas o que seria a fé? Seria a confiança, seria relacionamento. E aí a gente vai começar a falar sobre a fé humana, para que a gente entenda melhor. Eu vou viajar, fui viajar, né, para um outro país, cheguei lá num outro país, lá do outro lado do mundo, conheci alguém, bati os olhos nesse alguém e me apaixonei por esse alguém. E me apaixonei, ele se apaixonou por mim e nós resolvemos nos casar e viver junto. Quando acontece esse tipo de situação, existe uma fidelidade, existe um compromisso. Casamos, temos um compromisso, viemos lá do outro lado do mundo, voltamos aqui para o Brasil e passamos a viver junto dentro daquele compromisso. Eu passei a dormir do lado dessa pessoa. Olha a confiança. Você dorme do lado de quem você confia. Não somos assim, somos instintivos, né? Nós temos que ter confiança. Eu confio, eu tenho lealdade com essa pessoa, eu crio um relacionamento com essa pessoa. Mas isso não significa que ela não vá me trair, significa? Por que eu consigo ter um relacionamento com alguém que é meu semelhante, é igual a mim, e eu não consigo ter esse relacionamento com o meu Criador? Por que eu não consigo ter esse mesmo amor por Deus? Essa mesma lealdade, essa mesma fidelidade com Deus? Qual é a minha dificuldade? Nos livros sagrados, a primeira informação que a gente tem sobre confiança, sobre fé, sobre testemunho de fé é Abraão. Mas não tinha Moisés, Abraão não era judeu, Abraão não conhecia as leis, mas ele teve esse relacionamento com a espiritualidade. Ó a mediunidade se fazendo presente. E ele recebeu a mensagem: Abraão, sai da tua casa, da casa dos teus pais, da tua parentela e vai para o mundo divulgar que tu tens um Deus único. E ele acreditou, e ele compreendeu, e ele foi. Mais para frente, novamente, ele recebe a mensagem que ele teria que sacrificar seu filho. E ele passa a mão lá no filho dele pequeno, com o coração apertado. Já imaginou ter que sacrificar seu filho?
ele passa a mão nos gravetos e vai subindo para a montanha, e o filho pergunta para ele: pai, cadê o cordeiro? E ele diz: Deus proverá. E quando ele chega no topo da montanha, o anjo aparece para ele e diz: não, Abraão, teu filho está liberto, fica em paz, tu confiaste no Criador. E ele volta. Quando ele volta, ele encontra no caminho um cordeiro preso entre as folhagens, eu não sei exatamente exprimir o que é, e ele sacrifica o cordeiro. Ele acreditou em Deus. Então é a primeira situação que a gente percebe. Aí vem nosso Mestre Jesus entre nós. Nós conhecemos, nós na atualidade, conhecemos Deus por Jesus. É através das palavras de Jesus que nós passamos a conhecer o Deus amoroso, o Pai, que está sempre ao nosso lado, que é um Pai amorável, um Pai generoso, um Pai misericordioso. E ele fala para que a gente siga as leis de Deus através do amor. Jesus é a figura plena do amor. E por onde ele passou enquanto estava encarnado, ele fez muitos milagres, né? Vamos dizer assim. Cada um acredita da forma com que haja compreensão dentro de si. Recebeu uma graça, alcançou uma graça, mas ele fez os milagres de Jesus, né? A doutrina dos Espíritos nos explica de outra forma. Mas todas as pessoas que passaram por Jesus e receberam essa graça, tinham algo em comum. O cego de Jericó. O cego de Jericó deixou sua capa, que era a capa que ele recebia e que tinha um carimbo do Império Romano, que dizia: eu sou um deficiente e necessito da bondade alheia para sobreviver. Então eles tinham uma capa com carimbo de Roma, e eles vestiam aquela capa para pedir, para poder mendigar. E quando Jesus fala para ele: vem, traga, ele até aqui, ele vem, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa para trás, que imediatamente, provavelmente, alguém passou a mão e catou a capa, né? Porque era uma oportunidade de sobrevivência, e ele deixou para trás. Ele sabia o que ele queria, ele tinha compreensão dentro dele que ele queria enxergar, e ele foi para Jesus porque ele sabia que ele ia enxergar, ele tinha certeza que ele ia enxergar. Então Jesus pergunta para ele: que tu queres que eu te faça? E ele responda: quero enxergar, Rabi, quero ver. E Jesus diz: tua fé te curou. Em todos os casos Jesus dizia isso. No caso da mulher hemorrágica, que vivia mais de 12 anos com aquele sangramento, e a mulher naquele tempo, no período menstrual, ninguém podia pegar na mão dela. Imagina o isolamento e a solidão que ela sentiu. Ela foi em tudo quanto foi médico, ela fez tudo que estava ao alcance dela para melhorar e não conseguiu. E ela seguiu Jesus, ela começou a ouvir Jesus falar e aprendeu. E ela se libertou, ela saiu de todos, ela passou por meio daquela multidão, porque eram muitos que seguiam para ouvir Jesus. Eram as mulheres abandonadas, com seus filhos pedindo clemência e salvação. Eram os miseráveis que precisavam de ajuda, que passavam fome e necessidade. Eram os abandonados pela família porque estavam doentes. Eram os idosos que tinham sido abandonados pela família. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Que seguiam Jesus e seguem até hoje. São os doentes que seguem Jesus. E ela não teve medo, encostou a mão na capa de Jesus, pegou no seu manto. E Jesus disse: quem me tocou? Senti sair virtudes de mim. E ela disse: fui eu. Ela teve a coragem e ela sabia o que ela queria. Vai em paz, você está curada. E ela sabia que ela estava curada, porque ela sabia o que ela queria, ela tinha compreensão. E ela tinha certeza, ela sabia o que ela queria. Quantos cegos Jesus não passou lá a mão no lodo, no barro, e não passou nos olhos, e mandou lavar e disse: vá, tua fé te curou. Quantos leprosos Jesus não limpou? Quero ser limpo, seja limpo, eu quero que seja limpo. Porque decidiu, já tinha aquela compreensão.
era confiança, era ouvir as palavras do Mestre. E eu percebo que a nossa fé, ela é abalável, vamos dizer assim. Hoje nós confiamos, amanhã já não confiamos mais. A doutrina dos Espíritos nos dá essa possibilidade do estudo, do esclarecimento, da compreensão. Compreensão é quando eu aprendo, compreendo, coloco dentro de mim, coloco na minha vida e transformo. Percebo que é ilusão o que eu estou vivendo, que eu posso querer mais de mim mesmo, que eu posso querer mais do mundo onde eu habito, das pessoas com quem eu convivo. Eu posso me respeitar, me compreender como espírito e saber que eu estou em evolução. A fé humana nos diz que eu posso acreditar que esse teto não vai cair em cima de mim, que ele foi bem construído e que ele não vai cair em cima de mim. Mas por que eu acredito em coisas tão pequenas, né? E não posso acreditar num Pai Criador, bondoso, generoso. Suas leis são imutáveis, ele não muda suas leis para agradar ninguém, para satisfazer os desejos de ninguém. Porque ainda somos crianças e não sabemos bem o que queremos. Hoje queremos, amanhã não queremos mais. Mas coloca a providência divina para nos auxiliar o tempo todo, através de um bom livro, através de um amigo, através de uma reunião, de uma palestra, de uma casa aberta, porque em cada ponto existe uma luz, uma religião falando em torno do nosso Mestre. Aquele que disser que não tem conhecimento é porque realmente não quer. Porque todas as religiões abrem as suas portas, estão disponíveis a ensinar, estão disponíveis a compreender, a abraçar. Nós é que temos resistência, nós é que desistimos muito facilmente da compreensão, do entendimento, da busca pessoal de cada um, e nós acreditamos que o nosso sofrimento é causa justa para que a gente perca a esperança, para que a gente perca a fé. Ah, mas eu não confio mais. Por que Deus está fazendo isso comigo? Criatura, porque em algum momento da sua existência você agiu errado. Porque essa experiência vai te fazer melhor, vai fazer você compreender que você está no planeta Terra como uma escola, que você precisa aprender, aproveitar a oportunidade para aprender. E nós só aprendemos quando estamos juntos, como estando em sociedade. Nós vamos trazer mais um exemplo, que é a natureza. Já perceberam como a natureza age? Os ciclos da natureza, os ciclos das estações? As árvores ficam praticamente sem folhas e novamente elas renascem dentro dela, buscam dentro da seiva, buscam dentro de si o que guardaram no seu crescimento e novamente florescem. Os plantadores, os agricultores, eles plantam com a fé, eles têm a compreensão de que eles vão plantar e vão colher. Eles aram a terra, eles plantam a semente, cuidam para que as ervas daninhas não tomem conta, cuida para que as pragas não tomem conta, os insetos não comam, cuida para que os pássaros, para que não derrubem, não acabem com a plantação antes da hora. Tenha cuidado, porque ele sabe que ele vai passar pela chuva, pelo frio, pela seca. E muitas vezes vai chegar no fim da colheita e não vai ter nada para colher. Mas ele não vai desistir. Ele vai novamente fortalecer a terra, vai novamente em busca de aproveitar. É o burilamento pessoal. É o nosso sofrimento pessoal. Sair da nossa zona de conforto, como Abraão saiu lá da zona de conforto dele, né? E saiu para o mundo. Nós não somos diferentes. Nós precisamos sair da zona de conforto e lutar por aquilo que queremos. A lição é clara. Se tiveres fé, compreensão, direis para um grão de mostarda, que é um grão bem pequenininho, quem conhece ou procurar saber, bem pequenininho. Sai montanha de lá para cá e a montanha sairá. Claro, nosso Mestre Jesus estava falando no modo figurado, ele estava dando um exemplo
para aquele povo e para nós nesse momento. Se disseres com compreensão, sai da dificuldade, sai da sua zona de conforto, suas dificuldades vão sair da onde você acredita que é impossível, mas precisa do quê? Do seu empenho como plantador. Eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, rever as situações, me conhecer em espírito, esquecer que eu sou apenas esse corpo, mas lembrar que eu sou espírito aqui dentro. E perceber qual foi o meu erro, onde é que eu falhei. Deixar o meu egoísmo de acreditar que tudo é para mim, todo sofrimento. Por que eu acredito que a minha dor é maior do que o meu irmão? Por que eu acredito que a dor da família Oliveira é maior do que a família Silva, da família Santos, da família Almeida? Nós estamos todos no mesmo planeta, estamos todos passando pelo nosso testemunho pessoal e precisamos, nesse caminho, da compreensão. Nós estamos aqui para aprender, não para decorar, porque tudo que nós aprendemos na escola, provavelmente, se gravamos 15% é muito, o restante nós esquecemos ou não utilizamos ao longo da vida. Mas aprendemos, o que compreendemos, colocamos na nossa vida e utilizamos até hoje. Só que isso não acontece do dia para a noite, nós sabemos disso. Como a criança que necessita, primeiro ela necessita do leite materno, ela vai sendo auxiliada e ela vai crescendo, vai ampliando, vai aprendendo, vai se tornar um adulto. Mas precisa de alimento, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual, e nós não somos diferentes. Nós também precisamos desse alimento espiritual. Eu preciso, em primeiro lugar, acreditar e compreender Deus em mim, me sentir que eu pertenço a Deus e que Deus me pertence, que Deus está em mim. Nós somos criatura de Deus, nós estamos em Deus. Jesus já não dizia: vós sois deuses, vós sois a luz da terra, vós sois o sal da terra, nós somos o tempero, nós temperamos. Depende da nossa atuação pessoal. Cada um responde por si, cada um vai responder pelas suas atitudes, mas vai responder também por todo o bem que poderia ter feito e não fez. Nós estamos sempre ensinando os nossos filhos na escola, na vida, como seguir, mas eles vão seguir os nossos exemplos. São os nossos exemplos que os nossos filhos vão olhar, quando eles estiverem na nossa idade, eles vão olhar para trás e vão dizer: meu pai fazia dessa forma, a minha mãe sempre disse isso, a minha mãe fazia desse jeito. São os exemplos que ficam guardados dentro de nós. E nós precisamos passar os melhores exemplos. Precisamos passar o que nós temos de melhor dentro do nosso coração, dentro do nosso entendimento. Para isso, eu preciso aprender, eu preciso evoluir, eu preciso crescer. Eu preciso compreender o que é que são as leis de Deus e o que eu coloquei dentro da minha vida. O que eu preciso aprender com esse burilamento que eu estou vivendo na minha vida. Se eu estou passando por uma dor, seja ela moral, material ou espiritual. Porque todos nós somos miseráveis. Nós somos miseráveis financeiramente, nós somos miseráveis materialmente, nós somos miseráveis espiritualmente. Nós estamos aqui para aprender, para melhorar, para limpar a crueldade que existe dentro do nosso coração, em espírito, para que numa próxima reencarnação a gente venha melhor. Nesse momento somos o melhor que temos, mas precisamos aprender e precisamos ter a compreensão da fé, do que significa ter fé, mas a fé da consciência, de saber que Deus quer o melhor para mim e que eu não vou receber o que eu não plantei. Se eu não cultivei a terra, se eu não colaborei com as possibilidades, como é que eu posso exigir que as coisas aconteçam? E aí é onde eu me desespero, onde há o vazio
dentro de mim, porque me falta a presença de Deus dentro de mim, me falta a confiança, esse relacionamento que eu não tenho. Eu tenho relacionamento com meu amigo, a gente não diz assim, eu te adoro, gosto tanto de você, eu te adoro, mas não somos capazes de parar um minuto do nosso dia e louvar a Deus, agradecer pela oportunidade da vida, pela bênção dessa reencarnação, por tudo que temos. Nós não sabemos as bênçãos que recebemos, e aquelas que a gente mais precisa é que a gente menos percebe. Prestar atenção nos sinais, porque estou passando por essa dificuldade, o que tenho que aprender com essa experiência. E assim nós vamos compreender, não entender, compreender, trazer para a nossa vida a compreensão. Porque quando eu compreender porque eu estou sofrendo e eu mudar as minhas atitudes, eu vou perceber que eu vou me tornar um ser melhor, feliz e completo. Me afastar das ilusões, da ilusão do ter, porque eu acredito que eu só posso ter uma roupa de marca. Não é verdade. Eu preciso estar vestido e eu vou estar feliz. Me afastar da ilusão que eu só me divirto com o vício, que é bebendo, que é fumando, que é comendo muitas vezes o que a gente não pode comer. A gente acaba se esquecendo e comendo sem moderação. Nos ligamos a vícios que depois vai se tornar difícil da gente se afastar deles. Não precisamos disso. Precisamos ser felizes com o que temos dentro do coração, que é o amor. E é o amor que eu compartilho. Quando eu passo e dou o meu amor, ele volta para mim. Quando eu abraço alguém, eu sou abraçada. Quando eu ouço alguém, eu também sou ouvida. E assim a gente vai passando a compreender e ter a compreensão da fé. A confiança, fé é relacionamento. Se eu tenho um relacionamento, eu tenho a fé numa pessoa que está comigo, um ser humano igual a mim, eu tenho que aprender e descobrir a grandeza do relacionamento com o nosso Criador. Compreender a grandeza do relacionamento com o nosso Mestre Jesus, que é exemplo e guia para que a gente chegue ao Pai. Não se chegará ao Pai se não for por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos a oportunidade, enquanto estamos no caminho, de compreensão, de aprender e da busca. Que a nossa busca seja produtiva. Que eu saia daqui hoje com um pensamento melhor, com fortalecida, refortalecida, para que eu chegue lá fora e eu tenha sabedoria para lidar com as situações que se apresentam